Sejam bem-vindos ao nosso curso de Criação de Placas de Circuito com KiCad. Na aula de hoje, nós vamos ver como criar bibliotecas e criar símbolos. Para realizar essa operação, nós vamos ter que entrar aqui no editor de símbolos. Uma vez que a gente entre, nós podemos vir aqui no menu principal, Arquivo, e depois clicar em Nova Biblioteca. Essa biblioteca poderá ser usada em todos os projetos que você fizer nesse computador, utilizando a opção global, ou ele pode estar vinculado apenas a um projeto específico, caso você selecione aqui a opção Projeto. No nosso caso, nós vamos selecionar uma biblioteca global. Selecionamos Global e clicamos OK. Agora, nós vamos salvar o arquivo em uma pasta com o nome da biblioteca. Então eu vou chamar essa biblioteca de componentes underline personalizados. Clico em salvar e a biblioteca foi criada aqui. Agora nós podemos criar os símbolos. O primeiro símbolo que eu vou criar é referente a uma memória. Então nós vamos clicar aqui, ó, no botão criar novo símbolo. Vamos colocar o nome do símbolo. O nosso componente será o AT24C256, que é uma memória. Então, aqui nós colocamos o designador. Por exemplo, resistores nós utilizamos R, né? Circuitos integrados, a letra U. Capacitores, a letra C. Então, a letra que designa o tipo de componente. No nosso caso, como é um circuito integrado, nós vamos designar ele com a letra U. A quantidade de unidades por pacote é quando você tem componentes que tem mais de uma unidade daquele símbolo, como por exemplo portas lógicas. Você tem, por exemplo, 74 alguma coisa, que é uma porta lógica. Você pode ter várias portas NAND ou várias portas AND ou qualquer outra porta no mesmo componente. Aí você pode indicar com esse número quantas portas tem no total dentro de um único componente. Nós podemos marcar aqui que as unidades são intercambiáveis, no caso dela ter mais de uma unidade por pacote, né? Nós podemos criar um símbolo para estilo alternativo com De Morgan. Nós podemos criar um símbolo como um símbolo de alimentação, que é apenas uma conexão elétrica. Nós podemos ter que esse componente seja excluído da lista de materiais. Isso é interessante para a gente colocar alguma marca, algum logotipo na placa, né? E aqui a gente pode marcar para excluir da placa, ou seja, ele vai estar presente no desenho como um carimbo ou alguma informação, mas ele não vai ser utilizado para a criação da placa de circuito. Podemos colocar aqui para ele exibir o número dos pinos, exibir o nome dos pinos e exibir o nome do pino do lado de dentro e desmarcando do lado de fora. Clicamos no OK e começamos o desenho. A primeira coisa que nós vamos fazer é desenhar uma caixa, porque o símbolo do nosso componente é um retângulo. E por fora desse retângulo nós vamos desenhar os pinos. Para adicionar o pino, nós vamos na ferramenta Adicione um pino, cuja tecla de atalho é a tecla P. E aqui nós vamos dizer qual é o pino. No caso, será o primeiro pino, no caso o pino A0. O número do pino é 1. Esse pino, ele é um pino de entrada. E ele vai ser colocado do lado esquerdo da placa. Então, quando você coloca ele do lado esquerdo, a bolinha, que é o ponto de conexão, fica à direita. É importante a gente especificar aqui como é a orientação, como é mostrado no desenho a seguir. Clicamos no botão OK e colocamos o pino. Lembrando sempre que o círculo na extremidade da linha é o ponto onde vai ser conectado o fio. Procedemos então com a colocação dos demais fios.
Bom, aqui a gente cometeu uns enganos propositais para que a gente possa mostrar como corrigir. Nesse pino aqui, nós colocamos ele do lado errado. Veja que o círculo está aqui do lado esquerdo e não do lado correto. Então nós vamos clicar 2 vezes e vamos modificar ele aqui, ó, para que ele fique à esquerda. Colocamos ele na posição e agora vamos apertar a tecla M para movê-lo para a posição correta. Nesse outro pino aqui, nós colocamos a numeração duplicada, né? De modo que o WP seria o número 7. Então, para corrigir, nós damos um duplo clique e trocamos a numeração do pino. Ok. Uma vez feito isso, nós vemos que ficou faltando aqui a colocação da referência do componente. Para isso, nós vamos clicar aqui nesse botão, onde é para exibir a caixa de diálogo de propriedades do símbolo, e podemos utilizar, ó, aqui onde eu tenho valor, eu vou colocar o nome do componente. E aí a gente pode clicar no botão OK. Agora nós vamos organizar. Vamos mover usando a tecla M, colocar a referência para cima, colocar o nome do componente para baixo e finalizamos a edição do nosso componente. Agora basta só que a gente salve o componente e ele vai estar disponível para que a gente utilize ele no circuito. Bom pessoal, por hoje é tudo. Até a próxima aula.